Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejar mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade a Deus, que Deus tem me concedido, para levar até vocês uma palavra de reflexão, uma palavra que venha tocar ao nosso coração. Agradecer a todos nos bastidores que têm nos ajudado, o pastor Virgínio também, que me concede essa oportunidade. Vamos aqui fazer uma meditação na palavra de Deus, que se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo de número 32. Acompanhe comigo essa leitura, para que a gente possa assim ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo de número 32, que nos diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou, para que fosse possível passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabia o que responder. E voltou a terceira vez e disse-lhe: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, aqui nós temos uma passagem bastante conhecida, os momentos antes de Jesus ser crucificado. Jesus, ele foi crucificado por mim, Jesus, ele foi crucificado por você, Jesus, ele entregou a sua vida por mim e por você. Um sacrifício doloroso, um sacrifício que nenhum na humanidade poderia alcançar, mas Jesus, por amor de nós, se entregou pelos nossos pecados. Quando nós falamos momentos antes de Jesus ser crucificado, há uns tópicos muito importantes para nós meditarmos, para entendermos o que nós temos que fazer no momento de tristeza, no momento de angústia, nos momentos de aflições. É bom lembrar também a vocês que estão me ouvindo, que nós não podemos se esquecer jamais desse sacrifício de Jesus, porque esse sacrifício de Jesus não foi em vão. Foi um sacrifício que garante a mim e a você o acesso a voltar aos braços do Pai, a voltar aos braços de Deus. Porque todos pecaram e todos destituídos foram da glória de Deus. E precisaria ter um sacrifício. E esse sacrifício perfeito, imaculado, foi feito por Jesus, por mim e por vocês.
Nós estamos numa semana na qual se fala, e é conhecido por muitos, não é? A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Mas nós, como cristãos e seguidores de Jesus, nós temos que entender e nós temos que levar ao povo esses momentos tão importantes, esses momentos passados na história que não pode ser deixado de lado, porque são momentos que servem para toda a nossa vida enquanto aqui estivermos. Momentos antes de Jesus ser crucificado, Ele nos deu grandes exemplos, na qual eu e você, como já foi falado alguns minutos atrás, momentos de aflição, angústias, sofrimento, sabermos o que fazer. E eu coloquei aqui uns tópicos muito importantes para mim e para você, que nós não podemos se esquecer. Nos momentos antes de Jesus ser crucificado, Ele nos mostra, Ele, Jesus, que Ele foi orar. Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Porque aquele momento que Ele estava vivendo era um momento muito difícil. Ele não podia ficar sem falar com Deus. É como eu e você. Nos momentos difíceis na nossa vida, nós não podemos ficar sem falar com Deus, sem ter um diálogo com Deus. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua vida. Mas nós precisamos se aproximar dEle através do diálogo, através da conversa. Abrir o nosso coração. O nosso coração não pode estar fechado, não pode estar sem a presença de Deus. O nosso coração precisa estar aberto para falar com Deus. Porque Deus conhece a nossa vida, mas Ele quer que eu e você se aproxime dEle através do diálogo, através da conversa, que isto é a oração. É importante entendermos que a oração não é palavras repetitivas, não é palavras decoradas. A oração são palavras pensadas, palavras que vêm da nossa mente, que vêm do nosso interior, que vêm do nosso coração. Porque muitas das vezes existem pessoas que começam a orar palavras repetitivas, toda hora aquela mesma coisa. Não, a sua oração, a minha oração tem que ter propósito. A nossa oração, amados ouvintes que me ouvem agora, a sua oração não pode ser repetitiva, tem que ter ali palavras que toquem ao coração, palavras de sentimentos, palavras que expressam a verdade de você, de mim, porque Deus, Ele quer ver, Ele quer ouvir, né, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. Então Jesus, nesse momento, Ele foi orar. É interessante observar também que quando Jesus Ele foi orar, Ele foi procurar um lugar. A gente precisa procurar aquele lugar, aquele ambiente que não tire a nossa atenção. Você não pode estar falando, eu não posso estar falando com Deus e tirando a nossa atenção nas dificuldades, naquilo que nós estamos passando. Na oração, a conversa tem que ser direta. A oração, a nossa conversa com Deus precisa ter um direcionamento, uma direção. Não ficar ali, sabe, cocheando entre dois pensamentos, não. É falar com Deus, vamos falar com Deus. Não deixe o celular, não deixe alguém se aproximar e atrapalhar a sua conversa com Deus, porque é muito importante. Outra coisa, outro tópico que Jesus deixou importante aqui para nós, no momento que Ele foi ao Getsemane, ali ao Jardim das Oliveiras, conhecido por muitos, né, na história, Jesus, Ele não estava só. O momento que se isolamos é perigoso. Não podemos estar só. Precisamos ter alguém ao nosso lado, compartilhando os nossos pensamentos, conversando com alguém. Esse alguém pode ser um conselheiro espiritual. Este alguém pode ser a sua esposa, se você for casado,
ou o seu esposo, os seus filhos, amigos. Existem pessoas que dizem, eu não tenho um amigo, eu não confio em ninguém, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso, eu já tive muitas decepções. Não, pare com isso. Existem pessoas boas, existem pessoas que dão lugar a Deus. Selecione os seus amigos, selecione as pessoas que possam estar com você nesses momentos difíceis. Jesus nos mostrou que não é bom estar só. Você vê aqui, no versículo 32 que nós lemos, ele diz, e foram ao lugar, ou seja, ele não foi só, ele foi com mais alguém. Foram a um lugar chamado Getsemane, o versículo 32. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ou seja, no versículo 32 nos mostra que alguns ficaram ali, ficaram esperando enquanto ele voltasse. Mas no versículo 33 diz que ele tomou consigo, ele chamou mais alguém para ir até o lugar onde ele foi. E esse alguém está no versículo 33 que diz, e tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Ou seja, no momento que ele começou a ficar apavorado, Jesus ele teve também pavor. Ele também começou a se angustiar. Ele ficou angustiado, porque ele estava sentindo que estava chegando o momento da sua crucificação. O momento que ele ia se entregar por mim. O momento que ele ia se entregar por você. Então, nesse momento, ele começou a se apavorar. Ele ficou apavorado, diz aqui as Escrituras. Ele ficou apavorado e também começou a ficar angustiado. Se angustiou, mas ele não estava só naquele momento. Mesmo faltando vigilância daqueles que estavam com ele, mas ele não estava só. Ele estava ali com Pedro, ele estava com Tiago, ele estava com João. Nesses momentos, nós precisamos estar atentos. Vigilância significa observar, ficar atento ao que está ao nosso redor. Antes de falarmos com Deus, é preciso vigiar. Porque se a gente não vigiar, não vai adiantar nada. Nós vamos perder o nosso foco. Nós vamos perder a nossa fixação. Nós vamos perder o nosso momento de reflexão. É preciso vigiar o que está próximo de nós. Precisamos estar atento neste momento de angústia. E nunca estar só. Jesus nos mostrou que ele não estava só no momento da sua angústia. O que me chama a atenção nesta passagem é que está escrito em todos os livros sinóticos, em todos os evangelhos sinóticos. Está escrito em Mateus, está escrito em Marcos, como nós estamos lendo aqui agora, está escrito também em Lucas. Mas o que me chama a atenção é que em Lucas ele vem assim com um detalhe espetacular. Em Lucas aqui, eu gostaria de ler junto com vocês. Se vocês puderem abrir a sua Bíblia onde você está, leia comigo em Lucas, no capítulo 22, né? No capítulo 22, e aqui, deixa me ver aqui, olha que interessante, diz aqui no versículo 43, ou melhor, o versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, quanto mais ele estava ali apavorado, mais ele orava intensamente. Olha que interessante. Ele não parou de orar. Ele estava apavorado, mas ele não parou de orar. Ele continuava a orar intensamente. É o que diz o 44.
44 diz: e posto em agonia, orava mais intensamente. Aí quando ele orava intensamente, aí diz assim: e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até ao chão. O que eu vejo aqui é que o momento que ele estava passando ali era tão difícil, né? Era tão difícil que ele chegou ali até a ter um princípio de hemorragia. Veja ali o apavoramento e a agonia que ele estava sentindo. Ele teve um princípio de hemorragia. Ou seja, naquele momento que Jesus estava vivendo ali, era tão tenso, era tão angustiante, que o seu suor se transformava, ou seja, deixou de sair suor, e na sua pele começava a cair gotas de sangue, que escorria até o chão. Que sofrimento, hein? Que sofrimento. Antes de chegar o seu momento da crucificação. Mas ele não desistiu. Jesus ficou triste. Ele ficou triste ali, mas ele não estava sozinho. Ele estava acompanhado. E estava falando com Deus. Você pode ficar triste. Eu posso ficar triste. Porém, nós não podemos se esquecer, né, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ele vem ao amanhecer. Jesus nos mostrou, né, que mesmo em todo esse momento de desespero e agonia, ele estava ali falando com Deus. Veja só, eu quero compartilhar mais um pouco aqui a respeito do versículo 36 que diz, ou melhor, 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se à terra e orou para que, se fosse possível, veja só, se fosse possível, passasse dele aquela hora. A agonia era tão grande que Jesus queria que passasse dele aquela hora, mas não era possível. Ele tinha que passar aquele momento. Existem momentos na nossa vida que não dá para você pular essa etapa, você tem que passar. Mas quando você passar, não passe sozinho, passe com Deus, falando com Deus. Ele vai fortalecer o teu coração. Agora o versículo 36 diz: e disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. É importante a gente saber que na nossa vida seja feito a vontade de Deus e não a nossa. Muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Vamos fazer a vontade de Deus, que é melhor. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Porque fazendo a vontade de Deus é bem melhor. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Mesmo que no início parece ser ruim para nós, mas no final receberemos a vitória em nome de Jesus Cristo. Agora, quando fazemos a nossa própria vontade, nós não temos certeza de nada. Se vai dar certo, se vamos conseguir, se vamos chegar lá. Agora, quando fazemos a vontade de Deus, aí sim é importante. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade de Deus não é imperfeita, é perfeita e agradável. Ou seja, no final você recebe a sua vitória. Momentos como esse de reflexão faz lembrarmos que o sacrifício de Jesus não foi em vão, por mim e por você. Vamos vigiar? Vamos? Vamos olhar o que está ao nosso redor? Vamos prestar atenção no que está acontecendo neste momento de caos? Vamos refletir nesse dia no sacrifício de Jesus por mim e por você? Vamos levar a sério as coisas de Deus?
Esses momentos que você tem passado em casa, você tem aproveitado esse momento de estar mais próximo da sua família, próximo dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? Você tem procurado entrar em contato com a sua família, aqueles que estão um pouco mais longe? Porque nós estamos confinados, nós estamos um pouco afastados da igreja, nós estamos afastados da nossa família, que é a maior família, a família que mais cresce no mundo. Não é a tua, não é a minha, é a família de Jesus Cristo, é a igreja. Você está se preocupando com aquele irmão que você não tem visto há tanto tempo? Você tem ligado para ele? Você tem passado uma mensagem para ele? Você tem procurado a se aproximar dele? Se você não tem feito isso, você está negando. Você está negando a sua fé. Porque a palavra nos diz que aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Então, vamos ter cuidado dos nossos. Mande uma mensagem. Telefone. Não esqueça os seus irmãos. Esse tempo vai passar. Esse momento que nós estamos passando, essa agonia, esse sofrimento, ele vai passar. E é importante passarmos neste momento na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero deixar aqui também mais um versículo, um verso, na verdade, que eu amo muito esse verso, que está em Salmo 125, verso 1. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confie no Senhor. Confie no Senhor neste momento. Não confie nas autoridades. Não confie em você mesmo. Confie no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor jamais será abalado. Aí o Salmo 121, que é um que eu amo de coração também. Salmo 121, verso 1 diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. Aí em seguida diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Te criou, me criou, nos formou e nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor me concedeu neste momento de meditar e transmitir a Tua palavra para aqueles que estão de perto, para aqueles que estão de longe. Meu Deus, muitos estão passando agonia, muitos estão sofrendo neste momento de confinação, confinados, separados, distante, mas nós estamos contigo, Senhor Deus. Pai, conforta o nosso coração, arranca a tristeza, a angústia que alguns estão passando e nos ajuda a meditar cada dia mais na Tua palavra. Abençoa a igreja, Pai. Abençoa todas as denominações nesse momento, independente de placa, independente de instituição, mas que os líderes deste momento venham entender neste momento o sofrimento do povo e o momento que estamos passando. Conforta o nosso coração. Abençoa nossos amados irmãos a larga distância, não somente no estado de São Paulo, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Pessoas que sofrem, pessoas que neste momento precisam ser confortadas. E o nosso socorro, Senhor, vem de Ti, que fez os céus e a terra. Nos ajuda neste momento, esteja ao nosso lado. É o que eu te peço, Senhor, desejar, crendo na nossa vitória. Que Deus os abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Que Deus os abençoe. Sintam-se abraçados. Eu estou com muita saudade de vocês
E muito em breve nós estaremos muito mais junto do que nós estamos agora. Que Deus nos abençoe.